Boa noite, sejam bem-vindos. Terça-feira, gente, faltam só alguns dias para o fim de semana de novo, né? Então vamos calibrar as energias aí para seguir aí esses dias da semana aí de acordo com bons princípios aí, né? Então vamos começar os nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos fechar os olhos. Agradecemos ao Senhor por permitir nossa presença nesta casa nessa noite, por nos auxiliar durante todo o final de semana, estando presente em nossas decisões, mandando suas intuições para que sigamos um caminho melhor. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a manter a tranquilidade e a calma diante de situações difíceis. E continue nos auxiliando, já que somos todos aprendizes ainda. Precisamos de muita coragem, muita força para enfrentar o momento. Obrigada, Pai, mais uma vez, pela luz que o Senhor coloca em nossa vida durante os dias que se seguem. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar então a palestra de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da reencarnação. Então são todos temas que se entrelaçam e a gente vai começar com algumas passagens de livros e parábola para a gente contextualizar e conseguir conversar um pouquinho. Primeiro uma frase de Emmanuel, onde ele fala: sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida jamais. Nos livros da codificação, no livro dos Espíritos, a gente tem: demonstrando a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então veja como a gente é feliz de conhecer a doutrina, né? Porque ele está permitindo que a gente conheça a existência e a imortalidade da alma, nos dando fé no futuro e ainda nos dando resignação nas dificuldades. O livro dos Médiuns diz que todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então nós, como espíritas, a gente não tem dúvida disso, né? De que existe um espírito, de que quando a gente desencarna é só o corpo físico que morre, nosso espírito continua. Então, baseado nisso, a gente vai continuar. A parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas, no capítulo 16. A parábola é pequena, então eu vou fazer uma leitura rápida. Havia um homem rico e ele se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então essa é a palavra, o resumo da parábola. Tem um homem rico e tem um mendigo com chagas que se chama Lázaro. Então aqui já começa uma diferenciação. O rico é só rico, o mendigo tem um nome. Esse mendigo esmolava à frente da casa do homem rico. E o homem rico, ele não era mau, mas ele era indiferente ao sofrimento de Lázaro. O mendigo, quando ele desencarnou, ele foi levado pelos anjos ao que nós chamamos de céu. Ao passo que o homem rico, ele simplesmente é sepultado. O homem rico pede que ele seja cuidado, pede que o Lázaro possa molhar a boca dele com água para matar a sede dele. E ele é respondido que não, porque ele já teve a riqueza em vida. E agora quem receberia os privilégios seria Lázaro, que só teve problemas, dificuldades durante a existência terrena. E o rico ainda pede que avisem os seus irmãos disso, porque eu estou sofrendo aqui porque eu não acreditei, mas vai lá e avisa meus irmãos, quem sabe eles acreditam nisso e começam a acreditar na espiritualidade, na existência do Espírito. E ele é alertado que não, porque essas palavras já eram de Moisés, já eram dos profetas, e se eles não acreditavam, enquanto eles falavam, não adiantava que mortos, que espíritos fossem lá se manifestar, porque eles estavam cegos aqui. Então esse é o resumo da parábola, e agora a gente vai conversar um pouquinho. Bom, parábola, obviamente, sempre é um texto alegórico, sempre está querendo dizer alguma coisa. Ela exemplifica, então, que após o nosso desencarne, a gente vai ter uma consequência. Ela vai ser justa e equitativa de acordo com o que aquilo a gente fez em vida. É como se houvesse um julgamento, mas não é aquele julgamento que a gente passa na nossa cabeça, dos católicos, que tem o juízo final e você vai arder no inferno para sempre ou vai para o céu. Não, é aquele julgamento que está na nossa própria cabeça, na nossa consciência. E representa o quê? Uma reação. Toda ação tem uma reação. Você faz coisas boas, você tem reações boas, você faz coisas ruins, você tem reações ruins. É mais ou menos que nem a historinha da cigarra e da formiga, A cigarra ficou lá dançando o ano inteiro, no inverno ela não tinha o que comer. E a formiga trabalhou o ano todo, chegou no inverno, ela pôde usufruir daquilo que ela havia cultivado durante o ano todo. Então é mais ou menos a mesma coisa, A gente tem que ver se a gente quer ser cigarro ou se a gente quer ser formiga. Quando eu fiz isso eu nem lembrei das formiguinhas, mas até que encaixou legal. Nessa parábola também a gente fala da lei da caridade, porque ele está dizendo o quê? Que o homem, o homem rico, ele simplesmente se tornou indiferente àquele mendigo que estava ali pedindo e deixou, ele não fazia o mal, mas ele também não fez o bem que ele poderia ter feito. Essa diferença. Então, além da imortalidade da alma, a gente está falando da caridade e a gente está falando também do valor real, do valor que realmente a gente vai ter ou a gente tem no reino de Deus, segundo as nossas obras, segundo aquilo que a gente faz quando a gente está encarnado. Então vamos lá, o rico e o pobre, eles personificam a humanidade. Então de um lado a gente tem os ricos da existência terrena, obviamente que a gente não generaliza, não é porque é rico que não é legal, que não faça o bem, não é isso, tá? Aqui é alegoricamente falando o cara que tem dinheiro e é só para ele, e eles têm ostentação, e ele se preocupa em comer e beber bem, e se vestir bem, não se preocupa com os outros. Então essa é a diferença. E por outro lado a gente tem o pobre realmente com pobreza financeira, pobreza material, mas por outro lado uma riqueza espiritual, porque ele aceita o que está acontecendo com ele com resignação, com fé no futuro principalmente. Então essa também é uma parábola de fé.
Então, sendo assim, ele é pobre materialmente, mas ele é rico espiritualmente, tanto que ele alcança o reino dos céus. E a gente tem que sempre pensar, como já foi dito, que esse julgamento, que entre aspas a gente vai passar, está na nossa consciência. Então, por que da importância de a gente se instruir, de a gente aprender? Por que a gente tem que ser feliz em poder conhecer a doutrina espírita? Porque ele nos dá embasamentos, nos dá conhecimento para que a gente consiga entender realmente a necessidade. O que a gente está fazendo aqui? Qual a nossa missão? Nem todo mundo tem missão de ser um grande salvador, aliás, né, muitos poucos. Mas a gente tem a nossa missão do nosso dia a dia, a gente tem a missão com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam, missão até com os nossos inimigos, se a gente parar para pensar. Então, voltando ao rico, ele simboliza aqueles que querem tratar bem o corpo e se esquecem da alma. Então, querem comer, querem vestir, são orgulhosos, são soberbos. Ou seja, eles cultivam aquilo que mata os sentimentos afetivos. Ou seja, eles cultivam aquilo que é material. E se esquecem um pouco do que é espiritual. São os escravos do reino do mundo. E o pobre simboliza, então, o excluído socialmente, que é desprezado, que é humilhado, mas como já foi dito, que aceita de forma resignada, que sabe que em algum momento o seu prêmio, ou o seu salário, ou o seu pagamento por ter sido resignado e por ter sofrido em vida, ele vai vir. Quando o rico pede água, ele é simbolizando uma necessidade de consolação, de esperança, de perdão. E quando ele é dito que aquilo não vai ser possível, que ele não, porque ele já teve os privilégios em vida, alegoricamente se diz que a sua consciência ainda não está se permitindo perdão. Ele mesmo não está se perdoando. Então, se não partir dele esse perdão e ele não pedir para que ele seja realmente com fé, com esperança, acreditando naquilo, aquele perdão não vai vir. Então, aquela água que ele está sedento, que ele pede, aquilo não vai vir. Mais uma vez, a gente está falando o quê? De ação e reação. Então, o que seria o perdão? O que seria o sofrer as consequências? É você aceitar que você errou, ok, eu errei, eu peço desculpas para mim mesmo, eu quero mudar. E de algumas vezes a gente quer mudar sofrendo as consequências realmente de forma quem com ferro fere será ferido. Então a gente quer sofrer aquilo que a gente provocou nos outros, ou a gente tem outras chances, outras formas também de pagar entre aspas, outras formas de reação das nossas ações. Sempre é um caso citado na casa dos Médicos Sem Fronteira. Quando os Médicos Sem Fronteira, se eles afligiram mal a pessoas em outras vidas, eles poderiam desejar nascer sem braço, sem mão, para que eles não fizessem isso novamente, mas eles também puderam escolher nascer médico e fazer o bem. Então, a ação e reação depende muito da nossa consciência, daquilo que a gente deseja. A gente tem que se preocupar, então, com a caridade e atuar no compromisso social. É a ação e reação. É o não ignorar aquele que precisa. É o não humilhar aquele que precisa. E não só não ignorar, como realmente atuar, como ser prático no bem, ser ativo, ser inteligente, utilizar as armas que a gente tem nessa vida para auxílio próprio, para evolução própria e do coletivo. A gente tem condições de sempre ajudar uma pessoa, pelo menos. Que seja a pessoa que está próxima a nós, que seja uma pessoa que passa na rua. A gente sempre roda nas palestras, né? E obviamente a gente sempre cai no tema da caridade, que é o que Jesus nos pediu a sua vida toda, que está no seu evangelho, impregnado no seu evangelho. Até estudando para essa palestra, uma frase que o Papa Francisco diz: hoje, muitos se acomodam e se esquecem dos outros, não veem seus problemas, suas chagas e dores, jazem no indiferentismo.
Então é a descrição do homem rico da parábola, a indiferença, o não estar nem aí. Eu estou bem na minha casinha, estou na pandemia, o meu trabalho não exige que eu saia para trabalhar, então eu estou bem, né? Quem precisa trabalhar e vai perder o emprego, quem precisa trabalhar e vai correr o risco, paciência. Não, a gente tem que deixar isso de lado, a gente tem que deixar essa indiferença de lado e agir. E quando ele fala que os irmãos não acreditavam nos profetas e não adiantariam vir espíritos se manifestar, por quê? Porque sabe-se que os espíritos se manifestariam através dos médiuns, que seriam os próprios profetas. Então não faria diferença por intermédio de quem eles falariam. Porque quando a gente está cego para determinadas verdades, não adianta ser dito, né? Não adianta ser ouvido. A gente não vai, ou visto, a gente não vai enxergar. Dentro de outras passagens do Evangelho, e falando da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais do cristianismo, os discípulos perguntam a Jesus sobre a vinda de Elias, e ele responde que ele já tinha vindo e que não fora reconhecido, que ele era João Batista. E ele confirma depois na outra passagem: se vós quereis compreender, João Batista é o Elias que há de vir. E no final ele arremata: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por que a reencarnação? Porque se a gente está falando da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, reencarnação, consequência. Então aqui é mais uma forma de dizer que não adianta a gente ouvir determinadas coisas se a gente não estiver preparado para ouvir. Quando a gente estuda o Evangelho ou mesmo o Livro dos Espíritos, a gente estuda o mesmo trecho e a gente tem diferentes entendimentos dependendo do momento que a gente lê, dependendo daquilo que a gente já estudou até chegar novamente naquela passagem, do que a gente vivenciou, do que outras pessoas trazem pra gente dentro daquele ensinamento. Então tem determinados momentos que a gente vai estar apto a escutar e realmente absorver. Vai ter momentos que a gente só vai escutar, mas em algum momento essa absorção vai acontecer. Como quando a gente fez uma campanha de Natal, e o nosso agradecimento às pessoas que ajudaram foi justamente isso, que poderia ser que a gente não visse aquela planta germinar, mas que a semente da gratidão havia sido plantada, porque muitas crianças que não tinham a condição de ter a festinha que a gente fez, ou os brinquedos que eles receberam, as roupas, enfim, o dia que eles passaram diferente, muitas não teriam essa chance em outro lugar e tiveram nessa festinha de Natal. Então a sementinha da gratidão foi plantada. Pode ser que nessa vida isso não germine, mas não é em vão, não é perdido, porque ela foi plantada no espírito. Então a gente ressalta aqui na reencarnação a necessidade das qualidades do espírito e não as qualidades materiais. É como se o espírito fosse um operário e o corpo fosse um instrumento de trabalho. O instrumento ele se estraga, você perde, enfim, mas você sempre tem a chance de pegar um novo instrumento e continuar o seu trabalho até que você termine. Então a gente pode pensar assim entre o espírito e o corpo físico, né? Sempre a gente vai ter uma próxima oportunidade. E falando de imortalidade e religião, a imortalidade ela é um dos princípios do cristianismo. Sem isso, até o trecho diz que o corpo está para a alma, a religião está para a imortalidade, assim como o corpo está para a alma, pois não há corpo sem alma, e não há religião sem imortalidade. Então a verdadeira religião, a religião do Cristo, não dos homens, ela mostra essa imortalidade, essa necessidade da crença na vida futura. Para quê? Porque pelo menos a gente vai pensar na hora de tomar uma atitude. Se a gente acredita que aquilo vai haver uma consequência, a gente pelo menos pensa antes de agir, o que já é um começo. Então, também nas pesquisas para a palestra, eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, de uma jornada espírita, e ele fala do Evangelho, que o Evangelho simboliza, inclusive ele fala da estrela de Belém, quando Jesus nasce, que seria o guia, né? Ele representa alegoricamente o guia da humanidade. E ele fala que hoje a gente está muito apegado a teologias, a palavras, a conceitos,
E são teorias que são nossas, são humanas, não são teorias divinas. A gente está se esquecendo de realmente o sentido do Evangelho, o que Jesus veio nos trazer. A gente está sem esperança, a gente está sem fé, a gente está incomodado, a gente está desequilibrado. A pandemia veio acelerar todo esse processo que já acontecia dentro da gente. E a gente acha que esse desequilíbrio, ele também está no mundo espiritual. Porque, que está rolando lá do outro lado que eles não estão auxiliando, né? Cada hora vem uma nova onda, e aí? Mas muito pelo contrário, né? O mundo espiritual, a espiritualidade maior, eles não se desestabilizam, eles não se desequilibram, eles sempre são o nosso norte, sempre são o nosso guia, a nossa orientação. A gente tem que permitir que eles consigam trabalhar, porque não adianta alguém querendo te direcionar como Jesus. Já faz mais de 2 anos que Jesus veio nos direcionar e a gente ainda não aprendeu. Isso que ele veio e falou, né? Imagina a gente tendo que agora ouvir então dos Espíritos. Talvez seja um pouquinho mais difícil, mas hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais formas de acreditar e de buscar essa verdade. Então, Jesus, aonde ele ia, onde ele chegasse, onde ele permanecesse, ele levava o quê? Ele levava cura, equilíbrio, harmonia, amor, paz. Mas ele continua fazendo isso porque ele está vivo, não é? Jesus não morreu. Se a nossa alma não vai morrer, a de Jesus obviamente também não vai morrer. Então a gente tem que se religar, a gente tem que buscar Jesus e a gente tem que buscar a espiritualidade maior para que eles tenham a possibilidade de agir, para que a gente realmente seja esse instrumento da espiritualidade. Se Jesus curava feridas físicas e emocionais quando vivo, ele continua fazendo isso. Ele é o nosso médico. Então a gente tem que saber buscar. E ainda pensando na simbologia do Evangelho, a cruz, ela é um símbolo do Evangelho e da vida corporal. Por quê? Porque ela representa a mudança. É o desencarne, é o desenlace, é o adoecimento, são os danos, as perdas, os abandonos, as provas e as expiações. Todo mundo vai ter sua cruz, porque todo mundo tem que passar por mudanças. A gente não vai conseguir evoluir sem mudar. A gente não vai conseguir ser anjo se a gente continuar com atitudes de homens das pedras. Então a gente tem que entender que a mudança vai acontecer. Então a cruz, ela simboliza essa mudança, ela vai ocorrer. E hoje então é o melhor momento da gente se preparar. É a nossa chance de sair um pouquinho mais vitorioso dessa vida, subindo alguns degraus em busca da nossa evolução. Então a gente tem que se manter conectado com o alto, buscando Jesus nos nossos pensamentos, buscando a espiritualidade maior. Em momentos de desespero, de pouca esperança, de pouca fé, é isso que a gente tem que se lembrar. Claro que na palestra é fácil falar, né? É difícil a hora que a gente está lá passando pelo problema a gente se lembrar. Mas é ouvir todos os dias, é ouvir uma mensagem edificante, é fazer uma oração, é pedir um aconselhamento espiritual, é fazer uma meditação, é tentar essa conexão de alguma forma. Existem milhões de formas da gente se conectar com a espiritualidade, cada um tem que buscar a sua, mas é uma prática, como todos os exercícios da vida, é uma prática. Então a gente começou a preleção falando o trecho de Emmanuel, que ele diz: sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida jamais. Ou seja, né, a gente vai deixar o nosso instrumento por aí, nosso instrumento de trabalho, nosso corpo, mas a nossa vida continua lá. A gente só vai trocando de vestimento. E a gente também vai terminar com um texto do Emmanuel, do livro Pão Nosso. É o capítulo 6, que é Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, disse Jesus em João capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena no porvir. Então são duas eternidades, desde onde a gente veio para onde a gente vai. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Então hoje é o nosso presente. Então vamos achar as nossas oportunidades.
no futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e de desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. Então, infelizmente, o padrão de passado da maioria de nós é esse, de ruínas e desencanto. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar-se e enriquecer-se no Senhor. Então, a religação, o buscar formas da gente se religar com a espiritualidade. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Ou seja, é hora de aproveitar a chance, senão a hora que a gente desencarnar, a gente vai dar na mesma, né? Vai cair no mesmo lugar, com os mesmos sofrimentos, e a gente vai ter que esperar uma nova oportunidade de retornar. As oportunidades elas existem, hoje a gente sabe que elas são mais rápidas do que a gente imagina, mas depende de nós, depende do nosso nível de consciência, do nosso nível de conhecimento, de entendimento e de prática, de exercício do bem e de exercício da caridade, do amor ao próximo e do exercício de religação com Deus. Então era isso, muito obrigada. Vamos agora fechar os nossos olhos para encerrar, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, de nos reunirmos para mais ensinamentos do nosso Mestre, para que esses pequenos momentos onde a gente se encontra, que eles possam fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, que eles aprimorem os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos, a ponto de termos calma em momentos de desespero, a ponto de termos equilíbrio em momentos onde todos estão desarmonizados, de sermos luz onde só há escuridão, de sermos amigos em ambientes de confronto, de agressividade, de sermos solidários com as pessoas que precisam, sejam de um prato de comida, seja de um pouquinho de carinho, de um ombro amigo, seja simplesmente ofertar os nossos ouvidos para que a pessoa desabafe, para que a pessoa tenha um tempo de tentar se reequilibrar também. Que a gente também seja a voz do Evangelho, que a gente leve essas verdades que a gente conhece, que não adianta guardar só pra gente, a gente tem que evoluir como um coletivo, a gente tem que evoluir como humanidade e não como pessoa somente. Então que a gente consiga levar essas palavras que a gente conhece, não precisa ser de formas bonitas, nem pomposas, mas que a gente saiba dizer, nos momentos de necessidade, aquilo que Jesus gostaria que a gente dissesse. E isso não é difícil. Dar uma palavra de carinho, uma palavra de amor, basta a gente se conectar. Então que a gente possa sempre fazer esse exercício de conexão, de religação, para que a gente possa elevar o nosso pensamento e o pensamento da humanidade. Que o nosso planeta vibre de forma positiva, que a gente seja em breve um mundo de regeneração. Que assim seja.